Muito bem, pessoal, bom dia. Eu sou Rony Clayton, pastor da Primeira Igreja Batista de Serquilho. Já faz algum tempo que eu quero fazer um vídeo aqui falando de um assunto muito difícil, que é esse aqui, sobre a liberação das drogas. Então, para começar a conversar sobre esse vídeo, eu preciso contar algumas coisas. A minha família é uma família que é marcada pelas drogas e também pelo álcool. Para mim, o álcool é uma droga tão perniciosa, tão má quanto o crack, a maconha, a heroína, a cocaína, o LSD e todas essas drogas que existem por aí, que são uma infinidade de drogas, e o Brasil já é há muito tempo aí um berço de drogas novas e tudo aquilo que acontece nesse mundo. Mas uma notícia me chamou muita atenção essa semana, que foi a Sasha, filha da Xuxa, falando assim, a Sasha falou para eu experimentar maconha. Aí eu fiquei pensando, bom, se a Sasha falou para ela experimentar maconha, quer dizer que ela é usuária de maconha com consentimento da mãe. Isso desencadeou uma série de coisas na minha cabeça, e a situação que eu estou passando agora, nesse momento, é que me faz querer conversar um pouco com você, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, você que é pastor, você que é líder religioso ou não religioso, não importa, porque as drogas não escolhem classe social, as drogas não escolhem quem ela vai pegar, certo? Então, eu quero falar assim, não quero nada científico, eu só quero falar da minha experiência com esse mundo aí. Quando eu tinha ali mais ou menos 7 ou 8 anos de idade, meu pai e minha mãe me levaram para um lugar que quem é de Mauá conhece, que era um lugar chamado Capiburgo, que era um hospital psiquiátrico. Esse hospital psiquiátrico estava internado um tio meu. Foi a primeira vez que eu fui no hospital psiquiátrico. E ele fazia uso de álcool, exageradamente, então ele acabou sendo levado para lá porque ele ficava transtornado com o álcool. E foi alguns anos assim, muito difíceis, até que um dia ele deixou o vício, e deixou mesmo assim de uma forma milagrosa mesmo. Tanto que um dia ele estava num bar, uma pessoa ofereceu para ele falou que não queria, o cara jogou bebida nele. Bebe aí, jogou a bebida nele, ele foi para casa vomitando até em casa e nunca mais ele bebeu. E eu agradeço muito pela libertação do meu tio. Depois, 9, 10, 11 anos, eu sempre via o pessoal lá perto da minha casa, em Mauá, fumando maconha. Então, eu nunca fumei maconha, não sei o sabor que tem fumar, nem cigarro, nem maconha. Mas quando eu sinto o cheiro de maconha, eu sei que é maconha. Um dia eu desci a escada da minha casa e tinha lá uns caras secando maconha lá na garagem da minha casa. Ali mais ou menos uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, tinha um rapaz que morava na minha rua e... mataram o Toninho, tal, não sei o quê. E não sei se era Toninho, eu acho que era. Mas quando a gente foi ver, ele estava lá estirado no chão, seco. Era uma pessoa forte e ele estava seco. Estava muito seco. Visivelmente tomado por algum tipo de vício. E uma outra pessoa que morava lá perto foi que matou ele também. E foi uma revolução, aquela coisa toda. Eu falo desse corpo porque eu vi esse corpo lá no bar. E eu não sei falar quantas pessoas eu vi morta no chão. De vez em quando, nesse campo perto da minha casa, aparecia alguém morto ou perto. Eu me lembro de, à luz do dia, assim, 10 horas da manhã, ter um corpo estirado bem na esquina da minha casa. Minha casa fica numa rua, então, assim, uma rua
comprida, mas tem várias travessas. Uma das travessas dessa rua lá em Mauá, à luz do dia, 10 horas da manhã, apareceu um corpo lá e também dívidas de droga. Então a minha infância foi assim, eu tive uma infância bem marcada por ver essa coisa da droga. Mas com 11 anos, um dia eu cheguei em casa, 3 da tarde, meu pai estava jogado no chão e era hábito nosso ver ele jogado no chão, porque ele era alcoólatra e estava ali jogado, e a gente falou, vamos fazer como a gente faz sempre, vamos esperar ele dormir um pouco, depois a gente pega ele. E dali um pouco a minha mãe falou assim, um pouco não, talvez 1h30 ou 2 depois, minha mãe falou, o sono do seu pai está muito estranho, eu acho que ele morreu. E realmente já estava morto ali, minha mãe pegou, levou num carro de um vizinho, mas ele já estava morto. Meu pai tinha 38 anos, eu tenho 41. Então, foi uma marca muito grande, a nossa vida foi marcada por isso. Eu nunca bebi, não sei sabor, nunca bebi, nunca me droguei, nunca bebi, nada disso. E na minha família tem outras pessoas que passaram por problemas de alcoolismo. Eu também não sei falar quantas pessoas eu levei para clínicas de recuperação. Pessoas que tinham uma vida tranquila, de repente começaram a se envolver com drogas por N motivos, não vou julgar os motivos, mas são N motivos que as pessoas começam a usar drogas. E eu já ajudei outras pessoas também com alcoolismo. Eu me lembro de um homem muito marcado, ficou muito marcado na minha cabeça. Uma pessoa me chamou, falou, Pastor Rony, eu não era pastor ainda, tem um homem, meu irmão, e ele bebe muito, e eu gostaria que o senhor pudesse ir lá na casa dele. Eu fui na casa do homem, e era uma coisa deprimente, é uma casa suja, imunda, é no famoso Zaira 4 Fundão. Quem é de Mauá, aqui de São Paulo, vai saber. Era uma comunidade, assim. Quando eu cheguei na casa, aquela casa suja, muito suja, tudo sujo, roupa suja. E ali eu conversei com ele e tal, e batemos um papo, oramos e fui embora. E eu comecei a voltar mais vezes lá naquela casa, e eu fui uma vez, 2, 3, conversava com ele, e às vezes eu estava passando no bar, ele estava lá jogado, eu entrava no bar, pegava ele, levava para casa. E foi assim uma luta, mas ele não queria reagir. Mas aquela mensagem ficou na cabeça dele, minha, do irmão, da cunhada também. E passados uns dias eu vi ele na rua, todo bonitão assim. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Não, olha, ele mudou de vida. Eu fui na casa dele novamente, a casa estava limpa, estava arrumada, e ele estava reagindo. E ele reagiu realmente, ele melhorou de vida. Isso acontece muito. Pessoas que conseguem reagir. Outros não conseguem reagir. E eu tenho assistido muitas pessoas que não conseguem reagir, que mesmo com ajuda não conseguem reagir. Então, antes de você falar, de abrir a sua boca para falar sobre a liberação das drogas, eu quero que você pense numa coisa, em várias coisas na verdade. Você já conversou com uma mãe que teve que internar o seu filho 35 vezes em clínicas de recuperação? Eu conversei com uma mulher, e eu não vou falar o nome do menino, que talvez alguém saiba, mas eu vou chamar ele de João. Eu conheci essa mulher baixinha assim, pequenininha, mas voz forte. E ela falava assim, não sei o que, tal, o João. Minha vida, não sei o que, o João. O João. Eu conversei com ela a primeira vez uns 10 minutos mais ou menos. Ela falou João umas 1000 vezes. E ela começou a me explicar a situação. Começou a internar ele, talvez com 14 anos, ele já estava com 30. Já tinha internado 35 ou 36 vezes. Ela perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu o marido, perdeu tudo. Tudo em função desse rapaz. Aí você vai falar assim, mas ela já devia ter largado, mão e tal. Mas é mãe, coração de mãe é um negócio que ninguém explica. Eu fui chamado uma vez
uma moça me ligou, falou: Pastor Rony, eu quero conversar com o senhor, eu sou do conselho tutelar e a gente precisa fazer uma visita. Mas eu vou lá nessa visita como uma pessoa comum. Eu não posso ir nessa visita como conselheira tutelar, porque se eu for como conselheira tutelar, eu vou ter que tomar uma atitude e eu quero primeiro conversar com a mãe. Eu achei muito nobre daquela conselheira. E nós marcamos e fomos lá na casa. Um menino de 12 anos. Entramos na casa, eu me apresentei como pastor, ela se apresentou, falou: olha, eu sou conselheira, mas eu não estou aqui como conselheira, eu estou aqui como sua amiga. O menino de 12 anos acorrentado pelo pé. Estava acorrentado pelo pé. Como conselheira, ela tinha que tomar uma atitude, mas aí começamos a conversar com a mãe, ela falou assim: pastor, se eu soltar ele vai usar droga de novo. Eu não consigo, não tenho como fazer ele não usar droga senão assim. O que você faz numa situação dessa? Você que está assistindo, que vive aí falando que tem que liberar as drogas porque vai melhorar. Você já conversou com uma mãe dessa? Você já entrou numa casa dessa? Você já conversou com uma mãe que precisou acorrentar o seu filho? Já conversou? Você já foi em alguma clínica de recuperação? Você já entrou numa clínica de recuperação? Já conversou? Eu fui numa clínica que tinha 70 homens. 70 homens. Cada um com a sua história diferente. E eu louvo a Deus porque existem pessoas como pastor Haroldo, como o Marcelo do Lar Pietá, aqui de Serquilho, o Haroldo lá de Itanhaém e tantas outras pessoas, que eu não quero cometer injustiças aqui sobre clínicas, mas são pessoas que se dedicam muito para tentar recuperar essas pessoas. Então, antes de você falar sobre a recuperação, porque a pessoa tem preguiça ou porque ela não quer se recuperar, é uma doença. É uma doença. E uma doença séria, uma doença grave, e ela precisa de cuidado, precisa de remédio, precisa de terapia, precisa de amor, precisa de compaixão, precisa de fé, precisa de muitas coisas que envolvem a recuperação de uma pessoa. A liberação das drogas no nosso país vai fazer um estrago, vai abrir uma ferida ainda muito maior. Você já conversou com uma mãe que tem o seu filho preso porque era traficante? Ou porque foi preso aí, talvez com 50 gramas, 30 gramas de cocaína. Já conversou com uma mãe? Você já conversou com uma mãe que descobriu no cartão de crédito do filho que tinha 10 mil, 15 mil reais que o filho estava gastando, quando descobriu era cocaína? Já conversou com uma mãe dessa? Então, é muito difícil. Agora, você já viu uma pessoa ser levada à força para uma clínica de recuperação? Você já viu? É uma situação triste, é deprimente. Eu já vi essa situação algumas vezes. É triste, é deprimente. Então, nós precisamos refletir muito sobre que tipo de sociedade nós queremos. Quando eu vejo uma declaração dessa de uma pessoa famosa: minha filha perguntou se eu não queria experimentar maconha. Você não sabe o que a maconha tem feito na cabeça das pessoas, na família, destruindo, destroçando as famílias. E vem essas pessoas achar que é tudo normal. Já conversou com uma mãe num velório, sepultando o seu filho? E sabe que algumas mães falam? Sabe que algumas mães falam no sepultamento dos seus filhos pela droga, pelo álcool? Eu agradeço a Deus porque ele já foi, porque ele estava sofrendo muito. Já conversou com uma mãe que sepultou seu filho adolescente, jovem, adulto, pelo álcool, pelas drogas? Já presenciou uma situação dessa? Então não dá para ouvir essas pessoas, não dá. Não dá para ouvir alguém que só tem a teoria da coisa. Eu vejo a coisa acontecendo todo dia, eu vejo o sofrimento de sentar do lado de uma mãe que está lá com seu filho sem saber onde está o seu filho ou a sua filha,
Eu fui chamado por uma mãe um dia, pastor, minha filha sumiu. Já fazia 2 dias ou 3 dias que ela tinha sumido. Ela estava namorando com um traficante. E a mãe ali. E eu sentado ali do lado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Não tenho o que falar numa situação dessa. Agora vem aí esse pessoal falar que não, vamos liberar porque vai diminuir. Vai diminuir o quê? Vai diminuir o quê que vai diminuir? Vai abrir ainda mais feridas nas famílias. Sabe o custo que é? Eu atendi uma senhora, me ligou uma senhora, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu nem sei o nome dela, nem faz uns 4 anos mais ou menos isso. Ela me ligou, falou assim, eu queria conversar com o senhor. Tá bom. Falou, olha, a minha família, a família do meu marido tem dinheiro, tem muito dinheiro. Meu marido está internado numa clínica de recuperação. Sabe quanto? 15 mil por mês. 15 mil reais por mês. Tem noção do que é isso? E eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma palavra de esperança. E aí eu conversei com ela, bati um papo com ela, conversamos ali, acalmei, ela estava grávida, e aí conversamos, batemos um papo. Ela veio 2, 3 vezes, acho que umas 3 vezes, ela veio, a gente conversou e batemos um papo. Já conversou com uma esposa assim? Com um marido internado que poderia ter tudo e não tem nada? Me ligou uma mãe um dia. E essa história é muito triste. Ligou uma mãe, pastor, meu filho é adulto. Meu filho é adulto. E ele tem família, mas ele está muito envolvido com coisa ruim. Falei, traga para conversar comigo. Aí a mãe trouxe. A mãe trouxe um rapaz quase da minha idade. Aí ele sentou e eu pedi para a mãe sair um pouco, que eu vi que ele precisava falar algumas coisas. Ele tomava vodka 51 todo dia e praticamente todo dia usava cocaína. Não tinha força. Você sabe o que uma mãe fazer uma coisa dessa por um filho adulto? Ela se colocar nessa situação, tentando salvar o seu filho, o casamento dele, a família dele, o trabalho dele, porque tudo já estava sendo envolvido. Então, são muitas histórias que eu tenho para contar sobre... E tem muitas outras histórias que eu tenho para contar. Eu já tive primo assassinado envolvido com drogas. Já tive pessoas na família que também morreram por causa de álcool. Pessoas próximas, vários e vários amigos da adolescência que já morreram por uso de droga, álcool, roubo, etc. Tudo que envolve o mundo, esse mundo das drogas. Então, eu quero deixar uma palavra muito especial. Primeiro para você, pai, para você, mamãe. Não desista do seu filhinho. Insista. Se você tem um filho criança, se você tem menino e menina criança na sua casa, não faça festa de criança com bebida alcoólica. Não faça. Isso é um erro muito grande. Não faça festa de criança com bebida alcoólica. Porque ter sempre um tio sem vergonha que bebe, fica bêbado e acaba com a festa. Quantas e quantas festas de criança eu fui que aquele tio bêbado, o pai da criança, a mãe da criança bebe e fica bêbado. Você acostuma ver, o seu filho se acostuma a ver pessoas bêbadas e pega um carro e leva a sua família para casa. Quantas festas eu e você já fomos? Quantas e quantas festas que aí a pessoa bebe, pega o carro, coloca a família e leva embora para casa. E aí depois o filho, quando está adulto, faz a mesma coisa e morre e o pai chora. Mas ele foi o modelo. Não faça, não ache que é normal o seu filho chegar 15 anos, 16 anos bêbado em casa. Não faça festa com bebida alcoólica. Não deixa seu filho achar que é normal ficar bêbado de vez em quando. Não é normal, não é bom, não é saudável. Vai trazer prejuízo. Pergunte com quem seu filho está andando, com quem, onde foi, que hora volta. Pegue a senha do celular do seu filho. Não quer dar a senha? Quebra o celular. Pede a senha. Você tem que ter a senha do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do celular, tudo. Você tem que ter tudo. Você tem que ficar em cima. Não desista de ficar em cima. Você vai se arrepender. Não desista. Tem que ficar em cima.
Aqui em casa minha filha tem 12 anos e eu tô em cima aqui, ó, no pescoço dela, tô em cima do pescoço dela. Não vai ter moleza, não. Você que está passando por um momento de dificuldade, você mãe, você pai, que está com seu filhinho envolvido no mundo das drogas, do álcool, procure ajuda. Não negue, é muito comum pais terem um momento de negação. Não negue, aceite a condição e vá procurar ajuda. Você que está vendo esse vídeo, procure ajuda, não desista. A adicção, o alcoolismo é muito, muito difícil de ser curado, mas há resposta. Há momentos de pessoas que vão poder te ajudar e vão te trazer a consciência e vão te ajudar. Terapia, remédios, terapia em grupo, a fé. Procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que possa te ajudar. É possível sair dessa. Então, antes da gente conversar sobre a liberação das drogas, etc., vamos ver o que já foi feito de estrago no nosso país. Vamos ver o que já foi feito de estrago em famílias. Vamos pensar sobre isso? Deixa aí os seus comentários, aonde foi que você viu esse vídeo aí, não sei se no YouTube, não sei se no Facebook, mas vamos conversar sério sobre isso. Se você precisar de ajuda, eu posso te indicar alguns lugares para você buscar ajuda aí onde você mora e a gente pode tentar te ajudar. Se você precisa de uma oração, pastor, ora por mim, eu estou tomando atitude de mudar de vida, deixa aí também o seu comentário e nós vamos orar por você. Deus abençoe a sua vida, não desista e vamos parar com essa besteira, essa idiotice de liberação das drogas no nosso país. Deus te abençoe.